E aí, vocês estão bom? E aí, eu tô bom. Quer dizer, mais ou menos bom, né? Eu dei uma fisgada na lombarde. Maluco, tá doendo, hein? Vou ter que tomar uma injeçãozinha logo mais. Num belo domingo de sol. Nossa, ajeitou a lombar aqui hoje. Foi punk, hein? Não consigo nem sentar pra defecar. Ai, gostoso. Tá doendo. Deixa eu contar um bagulho aqui. Mudou o horário aqui do Eastern Time, aqui do horário de Toronto. Agora eu tô uma hora pra trás do Brasil só. De novo. Que bom. Quando que muda o horário aí na Nova Zelândia? Ou não muda? Em abril vai mudar. Abril. Aí volta uma? Em abril eu acho que volta uma. Não, acho que vai uma pra frente. Então vai ficar 17 de novo? Não, 15. Ah, tá. Então fica 15 daqui. Então volta uma pra gente aqui. Entendi. No momento é 14. É 16 agora. Não, então volta uma, né? Então volta uma. Fica 15 horas de diferença. Eu sempre Melhor. me confundo. Qual que é? Você tem uma hora pra dormir. Não, pior que não. O pior é que parece que é melhor, mas não é. Não, é o contrário. Você tem uma hora a menos. Porque assim, se fosse 12 horas e menos de 10, eu acho que influencia mais, mas esses números quebrados assim não ajuda nem atrapalha. É a mesma coisa, não muda nada. Porque 16 horas ou 15 é bizarro, porque tipo, é mais de meio-dia de diferença, né? Então qualquer coisa que vocês estiverem acordados, eu vou estar dormindo, vocês vão estar acordados na maior parte do dia, não tem como evitar. É uma bosta. Se fosse só 12 horas é fácil de calcular, né? Tipo daqui pra Europa, por exemplo. Ou daqui pra Inglaterra, vamos dizer assim. Mas não ajuda nem atrapalha, pra falar a verdade. Ou seja, a dificuldade continua, meus amigos. Então eu vou mudar o nosso cronograma e vou falar pra você dar o like agora. Geralmente a gente faz isso no final. Então, mano, dá o like aí, que ajuda a gente pra caralho. Você acha que não, mas precisa desse likezinho aí. Assina o sininho, se inscreve no canal. A gente precisa muito. Compartilha. E no Spotify é Brod. No YouTube é Brod. No TikTok é Brod. No Instagram é Brod. Estragão. Isso aí. Por favor. E hoje nós vamos estrear um outro sistema. Um sisteminha aqui interessante que a gente criou para fazer uns vídeos curtos também, para ver se dá uma diferenciada no podcast que a gente já tem. Que funciona mais ou menos assim. Dinâmica. Dinâmica, é isso aí. Aí qual que é a ideia? A ideia é a gente discutir sobre possíveis temas que não dão um episódio inteiro. Então, alguns temas que sejam um pouco mais curtos, que a gente possa discutir em 15 minutos e que pode ou não ter participação do resto da galera. Aí vai ficar aberto. Hoje a gente já vai começar nesse esquema. Cada um de nós vai falar um tema e a gente vai falar sobre esses temas, vai discutir sobre eles e a gente vai fazer isso 15 minutos cada um. Vai começar comigo. Então já o cronômetro começa. Então hoje é a estreia do programa 4x15. Solta a vinheta aí. 15. Vai ter vinheta pro 4x15, será? Vai ter vinheta pro 4x15, já teve, inclusive, você tá atrasado já tocou. Por algum motivo, quando você falou 4x15 e toca a vinheta, na minha cabeça tocou a vinheta do Fantástico Mundo de Bob. Boa. O Fantástico Mundo de Brod. Interessante a maneira como meu cérebro funciona essa hora da manhã também. Exatamente. Pra quem não sabe, são 7h16 da manhã lá na Nova Zelândia. Ele não tá full power segunda-feira, ainda, né? Tá tipo uns 30% ainda só. Tá no stand-by. De repente essa vai até ser a minha porção do episódio lá na frente. Vamos falar por que toda segunda-feira a gente tá de jet lag, né? Tenta você vislumbrar como é a sua segunda-feira às 7h15 da manhã. É o Caio agora. Nossa. Delícia. Excelente. Henrique, você está pronto? Sim. Eu vou soltar o cronômetro e falar já, e você começa o nosso primeiro 4x15 no Abrod. 1, 2, 3 e já. O tema de hoje é Avatar. Não é surpresa pra ninguém, que se foda. Vou falar sobre Avatar, sim. O negócio é o seguinte, caras. Vou dar um panorama geral aqui. A gente tá falando de James Cameron ou de Last Airbender? James Cameron é my eggs. Avatar, pra mim, é sempre a lenda de Aang, de Korra
ou dos próximos que vierem. Mas como é o nome original? É Avatar ou é The Last Airbender? Avatar, A Lenda de Aang. É o original. O original, o nome é esse? Ok. Isso, depois virou o último dobrador de ar, teve um monte de mudanças aí, porque é o seguinte, quando o Brian Konietzko e Michael Dante DiMartino estavam já bem avançados na produção do desenho, e eles já tinham registrado o nome para o desenho, o nosso amiguinho James Cameron já estava produzindo Avatar fazia tempo já. Então ele correu lá para poder registrar o nome pro filme, e aí ele pensou assim, os caras vão fazer um desenho, depois esse desenho faz sucesso, eles vão querer fazer filme, e quem tá fazendo Avatar sou eu, vai cagar no mato, eu tô trabalhando há mais tempo que esses caras. Foi exatamente isso que o James Cameron fez. Só que o Avatar da Lenda de Aang é mais legal do que o Avatar Azul. Bom, mas isso não é o caso. Seguinte, por que eu quero falar de Avatar? Porque o Avatar estreou agora em fevereiro na Netflix, e muita gente estava achando que podia ser ruim, que podia não fazer jus ao desenho, porque ia mudar o formato, ia mudar a dinâmica, porque são 8 episódios apenas. E são 8 episódios da primeira temporada, e a primeira temporada do desenho são 23 ou 22 capítulos, se não me engano. Então, ó, dica do dia, adaptar, ó, chuchu beleza. Eu tô fazendo alguns tópicos para fazer um texto, que eu quero gravar um vídeo a respeito, mas eu vou falar agora por que essa série é tão foda e por que você deveria assistir. Vocês todos, no caso, quem não assistiu ainda, e quem já assistiu, e vocês estão na sua casa, se não assistiu Avatar, Lenda de Aang, assista, meu filho. Bom, qual que é o lance? O lance é que os caras criaram um planeta que funciona inteirinho e completo, é um mundo à parte. Imagina a Terra-média, é tipo a Terra-média do Avatar. Eles não têm o nome para o planeta deles, mas eles são divididos basicamente em 4 nações que dominam os 4 elementos fundamentais: água, terra, fogo e ar. O Aang é o Avatar da Terra, o Avatar é o único ser que domina os 4 elementos. O objetivo dele é trazer equilíbrio para o planeta Terra, para que essas 4 nações vivam em equilíbrio. No momento em que começa a série, existe uma guerra entre a Nação do Fogo e todas as outras nações. A Nação do Fogo está ganhando a guerra no momento que ele chega, e depois ele desequilibra para o lado do equilíbrio. Olha que interessante. Ele aprende o que é ser o Avatar, faz a jornada dele, ele é uma criança, os personagens principais são crianças ou pré-adolescentes, é um show para criança, porém tem tantos elementos que vão além da própria série. Por exemplo, as coreografias de luta de cada nação é baseada numa coreografia de lutas que existem e baseada mais ou menos na etnia que os criadores pensaram para se basear na série. Então eles têm uma etnia baseada na população japonesa, outra baseada nos chineses, outra baseada em monges tibetanos e por aí vai. E as lutas vão meio por aí também. Então tem muito elemento oriental na série. Ela não é um anime, ela pode ser chamada de cartoon, porque ela é ocidental, né, feita por americanos e tal, mas ela bebe muito da água dos animes, inclusive na parte cultural. Portanto, é muito rico o universo, as histórias são muito bem contadas, os diálogos são muito bons. Apesar de ser um pouco infantilizado no desenho, você consegue perceber muitos elementos que só adultos percebem, então é aquela típica animação que foi feita para criança e para adulto, e foi feita primorosamente no meu ponto de vista. Depois que foi lançado a primeira parte, que é a Lenda de Aang, com 3 temporadas, foi um sucesso, ficaram enchendo o saco dos criadores para eles expandirem o universo, eles expandiram em gibi, e depois eles fizeram mais uma série, que é a Lenda de Korra, com menos episódios por temporada, porém 4 temporadas. Isso aí dá uma outra história à parte. Existe uma fanfic que chama Lenda de Genji, o Avatar que viria depois da Korra, porque são reencarnações e tal. Depois eu vou tentar explicar melhor no vídeo separado como é que funciona. Tem também as histórias que contam dos avatares anteriores. Tem um livro, que é meio um gibi livro, da Avatar Kyoshi, muito bom.
E o que foi adaptado pela Netflix foi A Lenda de Aang, a primeira temporada da Lenda de Aang. O episódio, a série da Netflix em si, ela escolheu uma temática que não é para criança. Portanto, no começo do episódio você já vê gente morrendo, gente pegando fogo. É uma temática bem mais adulta, ou seja, não é para. Se você era criança quando saiu e quer assistir agora, ok. Se você pensa em colocar pro seu filho que é criança, eu acho melhor você pensar 2 vezes, porque a série tá violenta, tá bem mais objetiva, tá com menos comédia. A série animada tem muita comédia, tem 2 personagens que são engraçadíssimos, o Sokka e o Tio Iroh. O Tio Iroh praticamente não tem piada, e o Sokka tá muito, muito curtinho assim de piada. Mas o Sokka não tem piada? Tem pouquíssimas. Com esse nome, ele não tem piada. Não tem piada. Ah, desculpa, foi só o meu 50 tá centavos aqui. Tá tranquilo. Vai lá, continua. Mas, no meu ponto de vista, no caráter que eles resolveram dar pra série, combinou 100%. Porque, como a série tá um pouco mais adulta e eles estão no meio de uma guerra e que tem gente morrendo pra cacete todo dia, não sei se cabe muita piadinha o tempo todo. Alívio cômico, ok, concordo. Afinal de contas, contar uma história pesada demais o tempo todo é meio ruim. Mas não é igual o desenho. No desenho parece que é uma guerra que você não consegue ver. No seriado é uma guerra que você consegue ver pra caralho. E eles mostram muito, inclusive. Então ela tem um caráter mais sério. Algumas outras escolhas que eles fizeram pra série são muito bem acertadas também, em termos de misturar a história, para poder caber todos os 23 episódios de 23 minutos, mais ou menos, em 8 episódios de 1 hora. Fizeram algumas correções, algumas ficaram piores, algumas ficaram muito melhores, mas muito melhor mesmo. A história da tripulação do Zuko, por exemplo, tá, coisa linda de God. Portanto, caso não tenha assistido, dê uma chance, quiser saber mais, em breve farei um vídeo a respeito. Agora eu quero perguntar a vocês já assistiram Avatar desenho e o da Netflix? Então, era o que eu ia dizer. Eu nunca vi, eu vi alguns pedacinhos de algumas coisas, nunca vi inteiro. Mas você me fala disso há muitos anos. Inclusive, para quem não sabe, alguns anos atrás, você começou a montar um projeto que seria um canal para o YouTube dedicado a Avatar. Uhum. E eu tava editando para você. E modesta à parte, ficou bom pra caramba, né? Ficou legal, né, cara? Ficou legal, aquele material ficou bom. Mas que a gente acabou não lançando, né? Não foi pra frente. Mas eu tenho muita vontade de assistir isso aí, porque eu gosto muito de desenho, eu gosto muito de anime. E pelo que você me conta da história, que é uma história muito rica, eu acho que eu vou me apaixonar por ela. Então eu tô esperando um tempinho aqui para eu me dedicar e assistir primeiro o desenho, né? Assistir toda a temporada, assistir a Korra, né? Que é a segunda, o segundo arco, e depois ver a série do Netflix. Eu vou fazer, eu prometo que eu vou. Eu quero fazer, na verdade. Marcão assistiu o desenho já. Tá mudo, Marcão? Tá mudo, Marcão. Eu já assisti 2 vezes o desenho e a série da Netflix já com meus filhos, e agora eles querem assistir o desenho de novo e estamos assistindo. Sensacional. Nunca assisti nenhum nem outro. O show da Netflix tá com recepção mista, né? Tá. Não de tá 6 a 7 6 a 7 de 10, né? Nas reviews. Uhum. Mas eu vi o trailer, eu acho que nas coisas eu acho que a qualidade do Netflix piorou muito com o passar dos anos, em termos de produções deles mesmo. Ou seja, isso aí já é meio que, talvez, muito minha opinião, mas eu acho assim, o nível de orçamento dessas produções é muito maior hoje em dia, mas eu acho que a qualidade dos shows é pior, generalizando. Então tem muita coisa que eu assisto o trailer assim que não me inspira, mas o Avatar... Pode falar. Não, só perguntar, a qualidade, se for que te decepciona a nível gráfico, de produção, ou roteiro, história? Eu acho que os dois, porque eu acho que você precisa ter um certo nível assim de efeitos digitais, de grandes acontecimentos assim, muitas vezes para vender um show, né? Tipo, por exemplo, se o Game of Thrones fosse só os diálogos, não ia ter sido tão grande como foi
sem ação, né? E assim por diante. Então eu acho que tem uma ênfase muito grande nas explosões e nas cenas de ação e nos efeitos especiais e tal, e muitas vezes o roteiro, fazer você se importar com os personagens terem um arco que, né, eles evoluem e tal, de acordo com a história, fica muito em segundo plano. E é normal, isso aí sempre foi, mas é muito difícil para qualquer show conseguir atingir esse equilíbrio, vamos dizer assim, artístico e rentável ao mesmo tempo. É uma coisa muito difícil, por isso que a maioria falha, né? Não tem uma quantidade enorme de coisas que nunca vai conseguir atingir isso. Bom, do meu ponto de vista, o Avatar do Netflix tá melhor que o One Piece. Eu não vi o One Piece de anime, mas eu vi o One Piece live action. E o Avatar tá melhor. E o One Piece tá muito bom também. Eu vi algumas dessas adaptações de anime para live action, mas as que eu tinha assistido é aquela coisa, eles fazem uma coisa de uma duração de 1 ou 2 filmes, no máximo, sei lá, de 2 a 4 horas, para tentar enfiar uma temporada inteira de um anime dentro, né? Esse modelo nunca teve como então você vai gostar de Avatar, porque é praticamente metade de um filme em cada episódio. Tem acho que 8 horas de série ou mais. Não, isso é bom, e esperando que eles não quiseram, assim, ter a ambição de colocar 2, 3 temporadas de história em 8 episódios, tão pouco, né? A primeira temporada inteira está no primeiro episódio. No meu ponto de vista, faltou coisa, mas do que eles se propuseram a fazer, para mim tá muito bom. Não é igual ao desenho. O desenho, eu vou dar notas, tá? O desenho para mim é 10. Além do Jang, para mim é 10. O live action é 8,5. Excelente. Pra mim tá muito bom, tá mais do que eu esperava. Porque o desenho, ele é tido como uma das melhores coisas escritas, assim, na televisão ocidental, em termos de desenho. Só de ganhar prêmio. Isso é verdade. Especialmente o arco dos personagens, de como eles evoluem na história deles e tal, é muito elogiado. Eu tenho como hobby escrever e tal, então eu pesquiso muito a respeito de coisas bem escritas e tal, e tá sempre no debate aí o The Last Airbender, para quem tá procurando coisa relacionada à criação de mídia de modo geral, é sempre bem no topo das conversas. Pra mim, na série da Netflix, isso que deu uma diminuída, assim, a construção dos personagens, alguns deles principalmente, são muito subjetivas, assim. Muito subjetivo, entendeu? Henrique, no desenho tem a jornada toda, é legal. Você tem 1 minuto para encerrar. Bom, pra que eu comecei a falar sobre isso? Pra convencer vocês a assistirem o show da Netflix. O show da Netflix não precisa mais de gente assistindo para renovar a temporada. Já foi renovada a 2ª e 3ª. Então vai ter, fiquei bastante feliz. Essa notícia saiu essa semana, ou começo da semana passada. Mas você quer assistir coisa boa? Pois é, Avatar Live Action tá top. E se eu puder sugerir uma ordem, assiste o live action primeiro e depois assiste o desenho, porque o desenho é melhor. Então você fica com uma experiência mais agradável. Pronto. 10 segundos ainda sobrou. Parabéns. 10 segundos? Eu vou cantar a música. Não tenho o meu tema ainda. Sua participação no que eu quero falar. 15 por 10. Não, nossa, errei tudo aqui. 4 por 15. Esse basquete foi editado por Apaio 7 Porções.